Neste vídeo nós vamos falar sobre matemática da colorimetria capilar. Nós vamos falar também sobre livros sobre matemática, nós vamos falar de manual, da matemática da colorimetria, nós vamos falar como fazer a matemática da colorimetria, se isto é possível ou não. Nós vamos falar também sobre alguns cursos sobre matemática da colorimetria, entre manual da colorimetria, da matemática da colorimetria. Então, se esse assunto lhe interessa, vem comigo. Bom, todos nós sabemos que matemática da colorimetria é um tema bastante relevante dentro da colorimetria capilar e também bastante procurado por centenas de cabeleireiros amantes da colorimetria capilar. No entanto, o que nós vemos é algumas situações que elas não corroboram para o crescimento do cabeleireiro, do colorista, e por vezes esta matemática que ela é ensinada, ela não fecha, ou seja, a conta não fecha, porque necessariamente não é possível fazer estas contas, e é exatamente isso que nós vamos discutir aqui neste vídeo. Portanto, se você gosta deste tema, se você procura sobre este tema, eu tenho certeza que você vai se surpreender com o assunto, com as coisas que nós vamos falar aqui neste vídeo. Portanto, fica ligado e presta atenção em cada detalhe. A partir de agora, eu vou começar a mostrar a tela do meu computador para você, e aí você vai tirando aí as suas conclusões e nós vamos aprendendo juntos. Bom, para a gente começar aqui o nosso trabalho, primeira coisa que você precisa saber quem sou eu na fila do pão, Eu sou esse cara bonito aqui que você está vendo, Sou autor deste livro aqui de colorimetria capilar, The Colorist Mind, A Mente do Colorista, ou seja, é um livro em português. Por que eu estou falando isso? Por causa do título, algumas pessoas acreditam que o livro é em inglês e não é em português. Então é um livro de colorimetria capilar voltado para você que é cabeleireiro profissional, que está buscando entender como que a ciência funciona. Então ele é um livro onde fala de matemática, obviamente, mas fala da colorimetria capilar científica, tá? Então tá aqui esta hashtag aqui, a mente do colorista, e eu quero chamar a sua atenção para esta hashtag aqui, que é a Mind in Colors. O que significa Mind in Colors? É o nome da minha metodologia, e eu tenho um curso chamado O Segredo da Cor, onde a promessa única desse curso é ensinar o cabeleireiro a pensar cor de forma automática. É isso mesmo. Ou seja, você vai bater o olho no cabelo e você já vai saber o que pode, o que não pode e o que deve ser feito nesse cabelo. Então, é isto que baseia-se esta metodologia aqui chamada Mind in Colors, tá? E ela foi criada por mim. Então, vamos aqui direto ao ponto quando nós falamos aqui de matemática da colorimetria. Vamos aprender um pouco sobre este tema aqui. Deixa eu só para a gente não esquecer do que está falando. Pronto. Matemática da colorimetria. Então, é muito comum entre nós cabeleireiros esta nomenclatura aqui, das cores. Então isso aqui para nós é bastante comum. Então nós temos aqui o do preto, que pode ser entre 1 e 2. Por que eu coloco 2? Porque do 1 para o preto, inclusive até as próprias marcas já não trabalham mais com esta ideia aqui de número 1, outras quando trabalham com 1 já não trabalha mais com 2, vai direto para o 3. Então eu já coloco direto do 2 ao 10. Então na vertical nós temos isto aqui chamado altura de tom. Então isso aqui é bastante conhecido entre nós. E aí o que a gente tem aqui? Nós temos números que representam esta escala que a gente chama de saturação de cor, tá? Então você já vai entender muita coisa interessante aqui. Então estes números aqui que nós estamos vendo, eles são números responsáveis para simplesmente indicar o nível de saturação de cada cor. E cada nível de saturação foi desenvolvido, foi criado um nome. Aqui, se você é cabeleireiro, você já está familiarizado com
com isso, castanho escuro, castanho médio e tal, louro médio, ultra claro e por aí vai. E aí depois nós temos lá as séries 11 ponto qualquer coisa, 12 ponto qualquer coisa, que são os super aclaradores, tá? Então, dentro disso, nós temos o que? Altura de tom, que é saturação de cor. E pronto, e aí depois dos números nós temos aquele pontinho, ou algumas marcas usam, né, as vírgulas, outras marcas utilizam o ponto, mas é tudo a mesma coisa, que aí nós temos o que? A indicação, vamos colocar aqui, a indicação da nuance, tá? Que a gente chama de nuance, ou nós podemos também chamar, eu gosto de chamar aqui de, vou colocar aqui para você como que eu gosto de chamar isso, e depois você vai perceber que dentro da metodologia Mind in Colors, você vai perceber que faz mais sentido, tá? Que é a coisa da direção de cor, tá? Então, tudo que vem depois do ponto, nós temos a indicação de nuance, ou nós temos, faltou aqui um N aqui, mas isso não interessa, tá aqui, nuance, ok. Então, tudo que vem depois do ponto ou da vírgula, ou é direção de cor ou é indicação de nuance, tá? Então, dito isso, nós temos os números que representam este nível de saturação com direção de cor. Agora, aqui nós temos uma coisa chamada processo de construção de cor. Então eu tenho falado bastante sobre isso, principalmente no livro, principalmente no curso Segredo da Cor, baseado na metodologia, né, Mind in Colors, que dá a ideia de ensinar o cabeleireiro a pensar cor de forma automática. Então, o que significa isso, Carlos? Porque nós estamos falando aqui necessariamente de matemática da colorimetria. Então, eu preciso saber como que eu vou somar os números, como que eu vou fazer as minhas cores, não é? É isso que eu preciso saber. É isso que eu quero saber. Então, indo direto ao ponto, o que nós precisamos entender aqui, nós enquanto cabeleireiros. Então, e essas coisinhas assim estranhas aqui para nós, isto significa é a parte das moléculas, tá? Vamos colocar aqui moléculas, tá? Isso aqui na verdade são moléculas. Isso aqui é o desenho, né, químico de cada molécula. Aqui você tem nitrogênio, você tem hidrogênio /2. Então você tem uma molécula aqui de nitrogênio e hidrogênio, que é somada a um PPD, que é um precursor de cor, tá? E aí você tem um QDI, que é uma quinonaldimina, ou seja, é um outro intermediário de cor, e aqui você tem um ressorcinol, que é um acoplador de cor. Então você percebe aqui que vamos colocar aqui, formar, né? Para formar uma cor no cabelo, você precisa de todo esse processo aqui, e aí eu vou escrever aqui para você entender, ó, oxidativo, tá? Então, dentro, onde que está isso aqui, Carlos, que é para eu entender, porque ainda está confuso. Isso aqui está dentro, né, do tubo de coloração. É isso que está, esse negocinho aqui, ó, a coloração que você tem lá, aquela coloração, a tinta que você compra, isso aqui está lá dentro. Então, o que eu quero que você entenda? Que dentro do tubo da coloração, olha só que legal, não tem cor, tá? Então você precisa entender que dentro do tubo da coloração não tem cor. Ah, Carlos, mas eu não concordo com você. Então eu vou provar para você que não tem cor. Pega um tubo de coloração normal, seja qual for, e aplica no cabelo do seu cliente ou da sua cliente, e aí
deixa lá 30, 40 minutos, depois você lava e seca para ver se tem cor lá. Não tem cor. Então, quando a gente explica isso, é meio confuso na cabeça do profissional, mas eu estou aqui fundamentando coisas importantes para você que está baseado na metodologia Mind Colors, tá? Dentro do meu livro A Mente do Colorista, e que também está ensinado no curso O Segredo da Cor, que é onde a gente revela todas essas coisas aqui, tudo isso para você entender. Agora, o que está claro aqui? Que toda a cor contida dentro do tubo de coloração, elas são em forma de moléculas de cor que no meio oxidativo, elas começam o quê? Revelar a cor que está dentro deste tubo aqui. Ok? Por isso que você precisa respeitar aí tempo de mescla, tempo de pose, você precisa discutir com o fabricante qual que é a ideologia da marca, por isso que tem colorações que cobrem mais brancos, menos brancos, por isso que tem colorações que desbotam mais, desbotam menos, loiros que amarelam, que não amarelam. Tudo isso está fundamentado aqui na matemática da colorimetria que nós estamos discutindo. Tá? Agora vamos para o próximo. Se você entendeu como que a cor é construída, basicamente como que as cores são construídas, né? Agora vamos pensar aqui. O que existe, o que existe no momento assim, atual, que é ensinado através dos manuais aí de matemática da colorimetria, né? Tem aí manual da colorimetria, manual da matemática da colorimetria em PDF, tem até livro aí para ensinar matemática da colorimetria, enfim, tem uma série de coisas, né, falando da matemática da colorimetria. Então vamos lá. Aí o que nós percebemos aqui? O que há do que existe no mercado hoje, que é ensinado, vamos pegar aqui um 7.31. Todos nós sabemos, quem é cabeleireiro sabe que isso aqui é um número que representa a cor bege, ou seja, o louro médio bege, tá? Então, esta cor representa o bege. Agora, o que é ensinado dentro da colorimetria atual? Que o 7 representa 50%, que é a base, a cor base, tá? Então vamos colocar aqui só para a gente ter base disso. Isso aqui é um aulão, tá? Eu quero que você entenda desta maneira. E aí nós temos o segundo reflexo, né? Que chama de reflexos secundários. Isto aqui, o primeiro reflexo teria 30%, né? No caso, esse aqui seria o dourado. Então nós temos aqui a nossa matemática da colorimetria acontecendo. E aí o 1, né, que seria este número 1 aqui, que ele é representado pelo cinza, tá? E atenção, cinza é cinza, tá? Isso aqui é ensinado que, inclusive eu já ensinei assim logo no começo da minha carreira. Atenção, isso aqui não é azul, tá? Cinza é cinza e azul é azul. Então já fica aqui, não estamos falando sobre nuance neste vídeo, nesta aula, mas só para você entender isso aí, tá? Então, mas eu posso explicar isso, inclusive está no livro também, está no curso e tal. Então vamos lá. Então aqui seria o que? 20%. Então daria um total aqui de cor de 100%. Tá? Então é isso que é ensinado, e aí as pessoas começam aqui a somar 50% de base. Eu vou somar este pigmento, esta nuance com uma outra, eu vou ter uma outra cor e tal, não sei o que, não sei o que. Eu quero dizer para você que isto aqui não existe, tá? Então isso aqui não existe. Ah, Carlos, mas você é maluco, você está querendo reinventar a roda. Não, vamos voltar aqui no próximo slide. Olha só, nós acabamos de aprender que um tubo de coloração não tem cor necessariamente. Ele tem uma coisa chamada potencial de cor, tá? Então o tubo de coloração ele tem um potencial de cor. É por isso que ele precisa do oxidante. Vamos colocar aqui. Ele precisa do oxidante para oxidar e revelar a cor. Agora, a pergunta é muito simples. Como que eu vou fazer esta conta aqui? Como é que eu vou saber
que através dos precursores de cor, de acoplador de cor, do resorcinol, agentes intermediários de cor, entre outras coisas, como é que eu vou saber que eu tenho lá 50% de base? Então eu posso afirmar a você, cientificamente falando, que isso não tem sentido. Então existem outros caminhos, outras maneiras de você aprender a fazer matemática, você aprender colorimetria, que não tem nada a ver com esta falácia aqui que eu acabei de afirmar, que isto não existe, tá ok? Então, Carlos, mas e agora? Agora eu fiquei confuso. O que eu vou fazer agora com tudo isso? É exatamente isso que esta metodologia aqui explica dentro da ciência, é exatamente isso que explica o livro, mostrando para você, cabeleireiro, que nem tudo que reluz é ouro, tá? Existem caminhos diferenciados de você aprender a lidar com essas situações todas aqui que eu estou mostrando para você. Então, dentro do processo de construção de cor, você aprendeu que as moléculas, elas entram, vamos fazer aqui como se fosse um cabelinho aqui, ó, né? Aqui são as cutículas e tal. Então, as moléculas, elas entram de maneira individual dentro do cabelo, né? Depois elas passam por um processo oxidativo e aí elas vão gerando um bloco grande de pigmento dentro do cabelo. Por isso nós chamamos isso de coloração permanente. Você percebeu como que funciona esta ideia da matemática da colorimetria? Você percebeu o quanto nós precisamos estudar, o quanto isso é importante para nós cabeleireiros crescermos, nos aprofundarmos? Ou seja, por vezes nós estamos aqui a reclamar que o cliente não valoriza o nosso trabalho, que a gente não consegue crescer, que a gente não consegue desenvolver trabalhos acima da média. Mas por quê? Por causa da estrutura pela qual nós somos ensinados. E aí nós estamos fazendo o quê? Nós estamos a replicar erros, nós estamos a replicar, a reproduzir coisas que não tem muito sentido e depois a conta não fecha. Há situações que dão certo? Sim, há situações que dão certo. Há situações que a gente tem que usar a matemática da colorimetria convencional? Sim, tem que usar a matemática da colorimetria convencional. Entretanto, isto é só por aproximação. Isto é só uma ideia, só um parâmetro. Eu vou dar um exemplo aqui. Caso você não tenha lá um 7, por exemplo, você não tem um 7, você quer fazer um 7. Você pode pegar lá um 5, somado com qualquer número que vai dar 14, ou seja, se você pegar o 5 mais 9, dá 14, dividido por 2, você vai ter 7. Ou seja, 14 dividido por 2 dá 7, ou seja, você teria um 7. Mas por que esta aspas? Por que isso não é real? Porque a quantidade de acopladores, de precursores, de pigmento que é colocado no 5 é muito diferente da quantidade que é colocada no 7, e obviamente o nível de saturação do 5 vai ser muito mais predominante do que propriamente um 7 ou do que propriamente um 9, ou seja, quanto maior o número, menos predominância de saturação, e isto chega a ser óbvio porque quanto menos saturação, mais clara é a cor. Quanto mais saturação, mais escura é a cor. Então, é isso. Eu espero que este vídeo tenha feito um sentido aí para você, que este vídeo venha abrir a sua cabeça para novas possibilidades, para um universo diferente, para um mundo diferente. Eu vou deixar links aqui embaixo se você quiser conhecer o meu livro, se você quiser conhecer o meu curso, O Segredo da Cor, e sem contar que você também pode ter, se você já está avançado na colorimetria, já não aguenta mais estudar cores primárias, secundárias e essas coisas todas, se você precisa de uma mentoria em colorimetria capilar, ou seja, você pode contratar uma mentoria onde nós vamos direto ao ponto, ou seja, vamos tratar de pontos que você tem aí algumas dúvidas, mas você já é muito bom, e aí nós entramos direto em fazer você ganhar dinheiro com a colorimetria, porque uma coisa é dominar a colorimetria, outra coisa é fazer dinheiro com ela.
Ok? Então fica aqui esta aula de matemática da colorimetria para você. Há muito mais o que falar, isso aqui foi só a ponta do iceberg, né? Para você perceber que aquilo que está sendo colocado no mercado não é bem assim que funciona. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se isso fez sentido para você, deixa aqui o seu comentário. Eu quero saber o que você achou dessa aula, se isso faz sentido, se não faz sentido, ou se você achou que é mais um maluco aí na internet inventando história, tá? Então vale lembrar que o link para o livro está na descrição, o link do curso também está na descrição e caso você queira falar comigo também, o link também está na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até o próximo vídeo.